Boa noite. Boa noite você que nos acompanha pela internet. Que esse também seja um momento de refrigério para a sua alma. Agora é o momento do nosso culto em que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós nessa noite. Já tem algumas semanas que o pastor Ricardo tem conversado com a gente sobre esse tema, radicalmente cristão. E nesse tema a gente tem se debruçado sobre os livros de 1ª e 2ª Timóteo, uma série diferente das outras que a gente teve durante o ano, que foram mais sobre alguns temas. Agora não, a gente está deixando emergir dos livros de 1ª e 2ª Timóteo temas específicos para a nossa vida. E a gente entendeu que esse título, radicalmente cristão, expressa bem o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu suas cartas para orientar o jovem pastor Timóteo. Timóteo era um pastor que Paulo tinha deixado em Éfeso para pastorear aquela igreja, para cuidar daquela igreja numa cidade proeminente economicamente, um centro econômico e religioso também. E na primeira semana que a gente começou essa série, o Ricardo conversou conosco sobre esse tema. Tome posição. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, assuma o seu caráter de cristão. Tome posição. Na igreja de Éfeso tinha se infiltrado alguns falsos mestres, uns falsos ensinadores que estavam corrompendo a fé verdadeira. E Paulo meio que diz para Timóteo assim, Timóteo, cala a boca desse pessoal, põe esse pessoal para correr, esse pessoal não tem que ficar ensinando na igreja. Na semana seguinte, Ricardo conversou conosco sobre homens irrepreensíveis. Como que homens cristãos de verdade, comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra, podem transformar a sociedade em que eles vivem, a família que eles lideram, o local de trabalho deles. Depois, ele conversou um pouquinho conosco sobre mulheres modestas. E ele trouxe para a gente uma mensagem que dizia que como que mulheres que cumprem essa missão sublime de serem boas esposas e mães, também faziam um impacto tremendo na sociedade. E eu achei muito interessante que ele trouxe à nossa memória que enquanto homens irrepreensíveis impactam a sociedade hoje, mulheres modestas impactam a sociedade de amanhã, criando filhos e filhas que vão transformar o mundo. Semana passada, ele falou conosco sobre jovens modelos. Paulo, na sua carta para Timóteo, diz assim, Timóteo, seja modelo dos fiéis. Numa sociedade que diz para nós jovens que nós somos os líderes do amanhã, ou que a gente só tem que assumir responsabilidade depois, não. Nós, hoje, somos chamados à responsabilidade de encarnarmos um modelo de cristianismo integral na nossa vida. Agora, essa semana, o pastor Ricardo foi para os Estados Unidos, ele está lá para uma série de palestras, pregações que ele vai estar pregando naquele país, e ele mandou um e-mail para mim, para o pastor Márcio, falando, pessoal, eu vou viajar, eu vou ficar 2 fins de semana fora, queria que o Edu pregasse num fim de semana, que o Márcio pregasse no outro, vocês decidem aí, de acordo com a agenda de vocês, qual que é melhor. Eu respondi o e-mail dizendo que para mim seria melhor pregar nos dias 29 e 30. Semana que vem tem compromisso, tem programação dos adolescentes, então para mim seria melhor hoje. E na mesma hora, eu recebi uma resposta do Márcio. Ok, combinado, eu prego na outra semana. E eu achei estranho, porque eu nunca recebi uma resposta de e-mail tão rápida do Márcio. Assim, parecia MSN, porque eu mandei o e-mail na hora, estava ok. Só que eu falei, nossa, eu não olhei qual que é o tema. Quando eu vi o tema, eu entendi por que eu recebi essa resposta tão rápida. Ricos generosos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E essa semana eu estava desolado, meu Deus, eu vou falar sobre ricos generosos, como que eu vou abordar esse tema tão complicado, tão delicado. Aí eu fui conversar com o presbítero Edu Baez,
Ele deu uma dica bem óbvia, mas às vezes a gente precisa ouvir dicas óbvias, né? Ele falou assim: Edu, prega a Bíblia. Eu falei: tá aí. Boa ideia. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora para a gente conversar sobre esse tema, ricos generosos. Antes, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de escândalos financeiros. Escândalos financeiros têm se tornado cada dia mais comum no noticiário nacional, certo? Semana após semana pipoca alguma coisa aí sobre alguém que fraudou algum lugar e etc. Por exemplo, na esfera política, a gente tem vários exemplos. Recentemente eu lembro daquele que marcou o noticiário político brasileiro, que foi o Mensalão, no qual deputados recebiam dinheiro para votar de acordo com os interesses do governo. Teve também o caso das sanguessugas, no qual deputados recebiam dinheiro para fazer emendas no orçamento e assim beneficiar outras pessoas. Mas tem um caso que virou até uma anedota no noticiário nacional. Aconteceu há muito tempo atrás, no início da década de 90. Os mais velhos vão se lembrar o caso dos anões do orçamento. Vocês lembram? E teve um deputado lá que se tornou assim meio que o líder, aliás, hoje ele é falecido, o João Alves. E a frase que ele falou quando ele estava depondo na CPI foi imortalizada, explicando como que ele tinha se enriquecido tão rápido, em tão pouco tempo. Ele falou: Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Isso porque ele tinha ganhado na loteria 200 vezes em um ano. É a forma que ele tinha para lavar o dinheiro e torná-lo legal. Como eu não preciso gastar muito tempo para provar que na esfera política tem muito escândalo financeiro, a gente vê que na esfera empresarial isso também é verdade. Por exemplo, um caso que estourou aí há alguns anos, o caso do Banco Marca, um banco que fraudou o Banco Central brasileiro em mais de R$1 bilhão, com a conivência de diretores do próprio Banco Central e do Banco Marca. O diretor do Banco Marca estava foragido até pouco tempo, foi preso, está preso aqui no Brasil. Mas além desse caso, eu me lembro também de um caso que aconteceu recente em São Paulo. A dona de uma loja de artigos de luxo, que foi presa também. Importava produtos subfaturados, sonegava imposto. E como se não bastasse, infelizmente, sou obrigado a reconhecer que na esfera religiosa, isso também é verdade. Algum tempo atrás, a gente acompanhou o caso daquele casal de São Paulo que tinha fundado uma igreja neopentecostal na década de 80 e foi preso nos Estados Unidos, tentando entrar na América com mais dólares do que o permitido. Eles tinham dólares, segundo a polícia, escondido na bolsa, na mala, na capa da Bíblia, e foram presos. Recentemente a gente viu o fundador de uma grande igreja, mas também neopentecostal, também ele é dono de uma rede de TV, sendo investigado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro. Quando a gente começa a acompanhar esses casos e mais casos de escândalos financeiros se repetindo, a gente começa a acreditar que riqueza e desonestidade estão intrinsecamente ligados. Dá a impressão de que se o sujeito é rico, quer dizer que em algum momento da vida dele, da carreira dele, ele passou a perna em alguém, trapaceou alguém, a ponto de o filósofo Montesquieu dizer o seguinte: as riquezas são uma injustiça que se deve reparar, e poder-se-ia dizer: desculpem-me se sou rico. Segundo Montesquieu, o rico tem que se desculpar pelo fato de ser rico. Mas como a gente vai ver a partir de agora, no texto que a gente vai estudar, a questão não é o dinheiro, a questão é o coração. Não se trata de ter ou não ter dinheiro. Se trata de quem o seu coração adora. E para isso, é muito importante que a gente defina bem essa palavrinha piedade.
a importância da piedade. E calma, quando eu falo piedade, eu não quero que venha à sua mente aquela ideia de pena, dó, ok? Tenha piedade. Não, não é isso. E também, quando eu falo de nos tornarmos pessoas piedosas, não quero também que venha na sua mente aquele frade franciscano que anda descalço pela rua, ou aquele monge budista, Não. Pessoas piedosas são pessoas que trabalham, estudam, vão ao cinema, namoram, se casam, mas vivem uma vida piedosa. Mas afinal de contas, o que é piedade? Piedade, biblicamente falando, é devoção ou temor pelas coisas sagradas. Mas tem um significado, uma definição que eu mais gosto, que diz que piedade é o sentimento que leva indivíduos a renderem honra e glória a Deus. Tudo a ver com sermos radicalmente cristãos. Indivíduos que nas mais diversas esferas de sua vida buscam render honra e glória a Deus. Mas você pode perguntar, ok, Edu, mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver o seguinte, essa palavra piedade, da forma que ela aparece no grego, ela aparece no Novo Testamento 14 vezes, das quais 8, ou seja, mais da metade, só no livro de 1 Timóteo. Das 14 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 8 é no livro de 1 Timóteo. E a gente tem aqui, por exemplo, 1 Timóteo 2,2. Tenhamos uma vida com toda a piedade. 1 Timóteo 4,7. Exercite-se na piedade. Ou 1 Timóteo 6,11. Busque a piedade. Então a gente entende que ser radicalmente cristão, homens irrepreensíveis, mulheres modestas, jovens modelos, implica em sermos pessoas piedosas. Pessoas que rendem honra e glória a Deus com suas vidas. E após essas exortações, Paulo passa a chamar a atenção de Timóteo acerca do potencial que as riquezas têm, que o dinheiro tem, de nos roubar a piedade. E ele começa falando do que eu resolvi chamar de falsa piedade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 3 a 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Se você tem boa memória, você se lembra que quando o Ricardo começou essa série, ele chamou a nossa atenção para essa questão das falsas doutrinas. Ele deixou claro que na igreja de Éfeso estavam se infiltrando falsos mestres, ensinando coisas erradas, e aqui Paulo resgata esse tema para desmascarar esses falsos mestres. E a verdade é que a gente vive uma época em que a igreja de Cristo e a verdade bíblica tem sido atacada e bombardeada de vários lados. Hoje eu nem tenho tempo de entrar aqui em falsas doutrinas de outras espiritualidades, nem é o nosso assunto principal, mas a verdade é que falsas doutrinas estão invadindo a igreja evangélica. Por exemplo, existe uma igreja evangélica com sede em Santo André, eles têm filiais no Brasil inteiro, e eles têm CDs gravados, e você vai numa loja evangélica, você vai achar o CD deles lá, em revista evangélica tem um anúncio, e etc. Mas essa igreja não crê na doutrina da Trindade. Eles dizem que a Trindade é uma invenção pós-bíblica, pós-igreja primitiva, na qual a gente não deve se render, uma invenção pagã. Opa! Percebam como que essas falsas doutrinas
atacam o próprio caráter de Deus, a própria essência de Deus. Por séculos, a igreja cristã crê e entende que essa doutrina emerge das páginas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de que Deus é um Deus único, porém trino, que se manifesta em 3 pessoas. E surge uma igreja falando que é evangélica, participando de eventos evangélicos, falando que não crê na Trindade, e tudo bem. Perceba que eu não estou falando aqui que a igreja batiza por imersão, e a gente batiza por aspersão. Não estou falando isso. São doutrinas que atacam a própria essência de Deus. Uma outra falsa doutrina que, aliás, tem seduzido líderes brasileiros, aquele tal de teísmo aberto. Dentre outras coisas, dentre outros ensinamentos, o teísmo aberto afirma que Deus não conhece o futuro, porque o futuro ainda não existe, então o futuro ainda está sendo construído, e por Deus não conhecer o futuro, primeiro, ele não pode fazer nada sobre o que vai acontecer. Segundo, ele se surpreende e se choca quando acontecem tragédias naturais, desastres naturais, tragédias, etc. E da mesma forma que nós, seres humanos limitados, nos surpreendemos com o futuro, Deus também se surpreende, se choca e etc. Isso é uma falsa doutrina. Perceba como que isso ataca a essência de Deus. Mas nesse momento da sua carta, Paulo desmascara esses falsos mestres da seguinte maneira. Primeiro, essas pessoas são orgulhosas. Em vez delas se submeterem à simplicidade do Evangelho de Cristo, o Evangelho não está bom para elas. Elas precisam criar doutrinas novas como que para dizer, não, a minha doutrina é especial. Aquilo que eu criei é o que vale. São orgulhosas. Só que, na verdade, elas não entendem nada. Elas não sabem do que elas estão falando. E, por fim, a gente começa a entender o que de fato, move essa turma. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro. E por isso que eu chamo isso de falsa piedade. Porque se a piedade verdadeira, como a gente vai ver mais para frente, nos desafia a nos tornarmos ricos, generosos, nos desafia a nos doarmos pelos outros, essa falsa piedade faz com que tais líderes tomem das pessoas, roubem das pessoas. Por isso que é uma falsa piedade, porque elas acham que a piedade cristã é fonte de lucro. Semana passada, há 2 semanas atrás, eu estava assistindo um programa evangélico na televisão, sábado de manhã. Não sei porque que eu ainda faço isso, mas eu estava assistindo. Eu costumo falar que é pesquisa. Né? Estou assistindo um programa evangélico? Não, estou pesquisando, fazendo aqui meu TCC e etc. E no programa evangélico, de um líder conhecido nacionalmente, um líder que outrora batia e pegava pesado contra essa teologia maligna e maldita da prosperidade. O programa desse líder, tinha um norte-americano lá falando que Deus tinha dito para ele que ele estava por derramar sobre o Brasil uma unção financeira. Seja lá o que isso for. Ele estava para derramar no Brasil uma unção financeira. E quem quisesse receber essa unção financeira, porque por estarmos no ano de 2009, tinha que fazer uma oferta de R$900 para o programa lá de televisão. Joia, né? Você quer receber a sua unção financeira? Faça uma oferta de R$900, porque estamos em 2009, e você pode se enriquecer. Percebam como que esses falsos líderes, eles invertem a piedade. Percebam como que isso é uma falsa piedade. E eles roubam, eles tomam do povo, em vez de se doar. E o que é pior, eles usam ou acham que podem usar Deus, com D maiúsculo, para alcançar o Deus deles, com D minúsculo, das riquezas. Mas perceba que Paulo continua o texto e com muita elegância ele faz um jogo de palavras para mostrar como que de fato a piedade, a verdadeira piedade, pode se tornar fonte de lucro. Sabe como? Piedade com contentamento.
Paulo continua: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Entenderam o raciocínio? A gente chegou no mundo sem nada. O que a gente tem hoje é lucro. E a gente vai sair sem nada também. Ou vocês já viram caminhão de mudança seguir carro de velório? Eu nunca vi. Eu já vi a briga começar no velório, lá entre o cunhado e o filho, e etc. Mas caminhão de mudança seguir carro funerário, eu nunca vi. E o raciocínio é justamente esse. Quando eu morei nos Estados Unidos, tive um tempo lá de intercâmbio em 2005, eu estava no Colorado, fui em Connecticut visitar um amigo meu, que já estava lá há anos. Ele morava numa cidadezinha no extremo nordeste dos Estados Unidos, muito conhecida pela sua imensa colônia de brasileiros. Havia milhares e milhares de brasileiros morando naquela cidade. E era muito, muito engraçado você andar nos Estados Unidos vendo placa assim, vende-se pastel com caldo de cana, coxinha, mas tinha lá. E conversando com algumas pessoas, conheci vários brasileiros, e conversando com alguns, por exemplo, os pintores, pessoal que trabalhava na construção civil, e etc., entregadores. Eu perguntei, cara, diz a verdade, valeu a pena? Economicamente falando, valeu a pena você ter vindo para cá? Porque você deixou tudo para trás no Brasil, e talvez a pessoa venha para a América na esperança de ficar milionário. Valeu a pena? E a resposta que eu ouvia repetidamente era: Edu, eu cheguei aqui sem nada. Eu só não cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás porque eu tinha a roupa do corpo. Mas os últimos centavos que eu tinha, eu gastei na passagem para vir para cá. O primeiro par de sapato que eu comprei já era lucro. A primeira roupa que eu comprei já era lucro. Quando eu comprei meu carro, então, era uma coisa que eu nunca poderia imaginar ter um carro. Hoje eu tenho meu carro, tenho minhas roupas, consigo pagar um aluguel. Então, valeu a pena. Essa é a lógica. A gente chegou aqui nessa terra sem nada. O que a gente tem é lucro. E Paulo diz, se a gente tiver o que comer e com que vestir-nos, e essa palavra vestir-nos no original indica roupa e abrigo, roupa e teto, ou seja, roupa e um lugar para você morar, esteja satisfeito. Eu ouso afirmar, com certo grau de certeza, de que todos aqui têm as suas necessidades supridas por Deus. Eu ouso afirmar isso. Que todos aqui têm o que comer, o que vestir e onde morar. Ah, Edu, mas eu pago aluguel. Eu também. Ok? Mas a questão é, se eu estiver errando, eu estou errando por pouco. A questão, muitas vezes, não são nossas necessidades. Como Ricardo já nos falou em outra, ainda nessa série, o nosso problema não são com as nossas necessidades. Nossas necessidades são supridas por Deus. Nossos problemas são com nossas vontades. E o desafio de Paulo aqui para nós hoje é que nós aprendamos a nos satisfazermos em Deus. Qual que é a fonte da sua alegria? Qual que é a fonte da sua satisfação? Qual que é a fonte do seu prazer? Fazer compra? Ter mais? Ter uma conta bancária maior? Aí, de fato, eu não sei se é muito lucrativo a piedade. Mas se a sua satisfação estiver em Deus, a verdadeira piedade te gera lucro. Em seguida, Paulo continua a sua exortação, nos mostrando como que a piedade pode ser atacada. E aqui a gente vai ver que a piedade, a verdadeira piedade, ela entra em ataque. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé
e se atormentaram com muitos sofrimentos. Toda vez que algo rouba o lugar de Deus no seu coração, a verdadeira piedade está sob ataque. Homens e mulheres de todas as gerações da história, fascinados pelo dinheiro, fizeram as maiores barbaridades. O amor pelo dinheiro faz com que as pessoas roubem, matem, sequestrem, se prostituam, trafiquem drogas, aceitem subornos, sonegam impostos. Homens trocam o amor por Deus pelo amor ao dinheiro. Quando eu me mudei para Campinas, em 2006, eu li uma notícia no noticiário local, no jornal aqui da cidade, que me chocou muito, que falava acerca de jovens universitárias que moravam em Campinas e tinham vindo do interior. Estas jovens estudavam em faculdades particulares aqui, e o pai, lá no interior, pagava a faculdade, pagava o aluguel e ainda dava uma mesada. Mas não era suficiente. Sabe para quê? Para comprar a bolsa mais cara, a calça mais cara, a blusa mais cara, ter o carro como as amigas tinham. Aí sabe o que ela estava fazendo? Se prostituindo para poder ter recursos para comprar essas coisas. Ontem, eu terminei de pregar essa mensagem lá no Chácara Alphaville, e a Lúcia veio conversar comigo e ela me lembrou de um caso que ela leu essa semana, que me chocou muito também. Ela falou, vocês sabem que tem um médico especialista em reprodução humana que está sendo processado por várias mulheres por abuso sexual e etc. E uma revista semanal noticiava que um pai que tinha feito tratamento com esse médico, um casal que tinha feito tratamento com esse médico, havia descoberto que o filho que havia nascido da mãe não era do marido dela. O médico, ele tinha, segundo noticiou a revista, ele tinha utilizado o sêmen de outro doador sem informar a família. E a família, lógico, achou isso um absurdo, foi falar com o médico, falou que ia denunciar, e o médico ofereceu 600 mil reais para a família ficar de bico calado. E a família aceitou. Resultado disso, a família entrou em colapso, parafuso, o dinheiro não serviu para nada, a família se desfez. Então percebam como que a verdadeira piedade, quando o dinheiro toma o lugar do coração das pessoas, a verdadeira piedade entra em ataque. E para a gente entender isso, a gente tem que entender a dinâmica da adoração. Eu costumo chamar a dinâmica da adoração aquilo que a gente encontra lá em Romanos 12. Romanos 12, 1 é um versículo famoso, mas eu vou começar a ler antes, no último versículo de Romanos 11. Romanos 11, 36, diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe qual que é a dinâmica da adoração? Meu lugar, glória. A ele, pois, a glória. Segundo lugar, dedicação. Ofereçam o seu corpo. Terceiro lugar, sacrifício. Como um sacrifício vivo. Então vamos lá. Glória. Quem você glorifica com a sua vida? Deus ou as riquezas? Onde está a sua alegria? Onde está a sua identidade? No carro que você tem, na casa que você tem, ou por você pertencer a Deus? Dedicação. A que você se oferta voluntariamente? A que você se dedica? Sacrifício. Com que você gasta seus recursos? Com que você se sacrifica? Onde você gasta suas energias? Por isso que o amor ao dinheiro, ele é tão nocivo. Porque o dinheiro se torna um Deus na nossa vida, e um Deus exigente,
um Deus que drena nossas energias, um Deus que drena nossa alegria, nossa felicidade, ao ponto de o autor de Eclesiastes, Salomão, ter dito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. A pessoa que vive em função do dinheiro, ela quer cada vez mais dinheiro. Ela se dedica inteiramente a este fim e sacrifica seu tempo, suas energias, sua família, para conquistar mais e mais dinheiro. Perceba que eu não sou contra você possuir as coisas, ok? Sou contra as coisas possuírem você. E há uma diferença muito grande nisso. Continuando no texto bíblico, Paulo nos apresenta um antídoto. Ele nos apresenta um contraponto ao amor ao dinheiro. Dos versículos 11 a 16, Paulo aplica isso tudo na vida de Timóteo, e ele começa o 17, mostrando como que a falsa piedade pode ser desmascarada, como que a piedade em ataque pode se defender. Sabe como? Com a piedade em ação. Lembra que a piedade? O sentimento que leva homens e mulheres a renderem honra e glória a Deus. Quando você coloca isso em ação, a verdadeira piedade, ela se defende, e isso é um antídoto para o amor ao dinheiro. Versículos 17 e 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Perceba, gente, que Paulo agora se direciona diretamente, dá uma orientação direta para os ricos. E diferente de Montesquieu, Paulo não condena os ricos a priori, pelo simples fato de serem ricos. Aliás, eu queria deixar bem claro aqui que o dinheiro conquistado à custa de trabalho duro, trabalho honesto, é perfeitamente lícito. Aliás, o mesmo Salomão, no mesmo capítulo do livro de Eclesiastes, no versículo 19, Eclesiastes 5,19, Salomão diz o seguinte: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. Então o autor de Eclesiastes, que nos alertou acerca dos perigos da riqueza, diz também que riquezas podem sim ser dons de Deus. Mas perceba que aqui a exortação é para que os ricos coloquem sua piedade em ação. E Paulo, ele chama a atenção sobre alguns perigos que acompanham a riqueza. Olha para o texto. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Em meu lugar, não sejam arrogantes. Esse é um dos grandes perigos da riqueza. O dinheiro tem um potencial tremendo de nos deixar com a síndrome de onipotência. Eu tenho dinheiro, eu conquistei, eu sou o cara, eu sou bom, eu posso tudo. Você não sabe com quem que você está falando. Eu li a Caros Amigos essa semana e lá eles narravam um fato interessante de algo que aconteceu dentro de um condomínio fechado na cidade de São Paulo. Um garoto de 8 anos ganhou de seu pai de aniversário uma bicicleta. Ficou todo feliz, saiu andando pela rua de bicicleta e etc. Uma semana depois, o pai viu que o seu filho estava sem a bicicleta. Meu filho, cadê a bicicleta? Ah, não emprestei para mim. Meu filho, cadê a bicicleta? Ah, o vizinho roubou de mim. O vizinho era um garoto mais velho, de 12 anos. Ele roubou? É, ele me roubou. Falou que se não me desse, ele me batia. Vamos lá resolver isso. O pai foi na casa do menino que tinha roubado,
bateu para conversar, não com o menino, obviamente, com o pai do menino. Olha, desculpa, eu acho que houve algum mal entendido, mas seu filho parece que tomou a bicicleta do meu filho. E ele se surpreendeu com a resposta. Meu chapa, você sabe com quem que você está falando? Eu tenho dinheiro para comprar 3 bicicletas iguais. Quanto que é? Fala que eu pago. Ricos, não sejam arrogantes. Lembrem-se de que vocês são pó e vocês voltarão para o pó. Lembrem-se de que essa vida é como uma neblina. Quando você acorda, a neblina está presente. Não dá nem meio dia, a neblina já foi embora. Não sejam arrogantes. Mas uma segunda orientação que ele nos dá é para que a gente não coloque a esperança na riqueza. E esse é mais um perigo que acompanha a riqueza. A sensação de segurança. Eu estou tranquilo, eu estou seguro, porque eu tenho uma conta bancária gorda. Eu estou tranquilo, eu estou seguro porque eu tenho os meus investimentos. Para mostrar como que as riquezas são tão firmes quanto uma areia movediça, eu podia citar o exemplo que a gente viu recentemente com a crise internacional mundial. Pessoas que tinham todas as suas posses, seu dinheiro, seus recursos investidos em ações, viram isso virar pó. Mas um exemplo mais próximo da gente, pelo menos para a turma depois dos 30, aconteceu na década de 90. Aliás, em 1990, eu acho que alguns aqui lembram, eu era criança, tá, gente? Antes que vocês se assustem, eu era criança, 1990, mas eu lembro, que foi o famigerado Plano Collor. Vocês lembram do Plano Collor? 1990, sabe o que era o Plano Collor? A inflação, na época, era estratosférica. Collor e sua equipe econômica eles tiveram a brilhante ideia de determinar que a partir do dia seguinte, quem tivesse dinheiro em conta corrente ou em conta poupança só poderia sacar 50 mil cruzados novos. Só poderia sacar 50 mil cruzados novos. E como que isso pegou o pessoal de surpresa? Como que isso impactou a vida de um monte de gente negativamente? Lá em casa a gente não foi impactado, mas eu lembro de colegas e amigos dos meus pais que ficaram simplesmente sem ter onde morar. O camarada tinha vendido seu apartamento para comprar uma casa. Mas nessa semana que ele estava com dinheiro no banco, era o Plano Collor, só podia tirar 50 mil cruzados, não podia comprar mais nada. Não estou falando que essas pessoas confiaram na riqueza, não sei, não conheço a motivação deles. O que eu estou falando é que as riquezas não são base de confiança para ninguém. Cuidado, não ponham a esperança de vocês na riqueza. E por fim, ele dá isso daí, sejam prontos a repartir. E no grego, a palavra que Paulo emprega, que a gente traduz como prontos a repartir, é a palavra, é o verbo koinonikos. Koinonikos. Isso lembra alguma palavra que vocês conhecem do grego? Koinonia. O que é koinonia mesmo? Comunhão, irmandade, fraternidade. Koinonia é o substantivo, comunhão. Koinonikos, prontos a repartir. Exerçam a verdadeira koinonia. Olha ao seu redor e perceba em que áreas que você pode ser um rico, generoso, sendo rico de boas obras, prontos a repartir. Mas aqui a gente chega num momento que você pode estar pensando, não, Edu, você não está entendendo. O que eu tenho é meu. O dinheiro que eu tenho, eu ralei para conquistar, cara. Eu conquistei às custas de muito suor. O que eu tenho não caiu na minha conta bancária, meus bens não apareceram do nada. Eu tive que trabalhar para conseguir aquilo. Quando eu casei, Edu, eu tinha uma geladeira e um colchão no meu apartamento de quarto e sala. Se hoje eu tenho uma condição melhor, é porque eu ralei, porque eu dei duro, porque eu conquistei. E você vem me dizer como que eu devo gastar meu dinheiro? Desculpa. Em meu lugar, se esse é o seu caso, pessoas que hoje têm bens e recursos porque ralaram e conquistaram, saibam que eu,
jovem, com 1 ano e meio de casado, admiro e me inspiro em vocês. Okay? Histórias de vida assim são histórias inspiradoras. Mas, perceba a exortação que Deus nos dá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 19. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Lembrem-se do Senhor. Se você hoje tem uma certa condição financeira e um certo patrimônio, porque você ralou e conquistou, joia. Mas lembre-se do Senhor, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Ok, então a gente tem aqui 3 exortações. Não sejam arrogantes, não ponham sua esperança na riqueza e sejam prontos a repartir. Mas tem um quarto detalhe que é fundamental para a gente entender isso. O exemplo de Jesus. Saiba que a gente encontra em Jesus o maior exemplo de generosidade da história. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus estava na glória de seu Pai, eternamente com o Pai e com o Espírito Santo, desfrutando de delícias, riquezas, prazeres perpétuos. Ele estava na sua condição de Deus exaltado, mas Jesus não julgou que ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Antes, Jesus escolheu abrir mão da sua glória, abrir mão das suas riquezas, se esvaziar e encarnar na terra como um ser humano. Jesus se fez carne, falou o nosso idioma, usou as nossas roupas, caminhou nas estradas empoeiradas e sujas da Palestina. Jesus conviveu com a nossa pobreza, com o nosso mau cheiro, com a nossa corrupção, por amar a nós. Por amar os pecadores, Jesus se esvaziou e morreu no nosso lugar. No lugar de pecadores, Jesus foi cuspido por pecadores, esbofeteado por pecadores, crucificado por pecadores, para poder nos conceder perdão. Jesus se fez pobre para que a gente se pudesse tornar ricos. Inspirem-se no exemplo de Jesus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não conhecia o pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E como se isso não bastasse, Paulo finaliza esse bloco na carta de 1 Timóteo, dizendo que a verdadeira piedade, ela será recompensada. A verdadeira piedade será recompensada. Desta forma, eles quem? Os ricos que se tornaram ricos generosos. Eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Não, eu não estou falando aqui de salvação, ok? Salvação nos é outorgada, dada gratuitamente por Deus, a gente recebe pela graça, mediante a fé. Mas tem um ensino bíblico, que é o ensino do galardão. Depois que nós somos salvos pela graça, aquilo que a gente faz com os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos, vão contar lá na frente, numa era que há de vir, para nos conceder galardão. Paulo trabalha esse conceito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. E tentando entender isso aqui um pouquinho, eu me lembrei de uma entrevista que eu li essa semana com o Bellini. Sabem quem foi Bellini? Capitão da seleção de quando?
58? Ok, Bellini, ele foi o capitão da seleção brasileira de 1958. Primeira vez que a seleção ganhou uma Copa do Mundo, Copa da Suécia. E perguntaram para Bellini, Bellini, qual foi o momento mais marcante da sua vida? Ele falou, o momento mais marcante da minha vida foi quando o rei da Suécia chegou com a Jules Rimet na mão e entregou para mim dizendo, parabéns, aqui está o seu troféu. Aquele foi o momento mais marcante da minha vida. E eu parei para pensar e me lembrei daquela parábola que se encontra lá em Mateus 25, as parábolas dos talentos, que Deus dá aos seus servos talentos, e de acordo com a forma que nós vamos administrar esses bens, esses recursos que Deus tem colocado na nossa vida, no dia que chegar o julgamento final, a gente vai estar diante de Deus, e Deus vai olhar para a gente e vai dizer, muito bem, parabéns, servo bom e fiel. O rei dos reis, não o rei da Suécia, vai entregar para a gente uma coroa da vida eterna. Como eu anseio por ver esse dia chegar. Como que eu sinto saudade desse dia. Como que o meu coração anseia por acumular tesouros numa era que há de vir. Um tesouro que a traça, a ferrugem não pode consumir. Um tesouro que o ladrão não pode roubar. Um tesouro que de fato é um firme fundamento para a minha vida. Eu quero caminhar para a conclusão pedindo que, por favor, não pensem que essa mensagem não é para vocês. Porque quando a gente fala em riqueza, a gente sempre pensa que o rico é o do lado, né? É o vizinho aqui. Não precisa levantar a mão não, tá? Mas quantos aqui tem carro? Sabia que 8% da população mundial tem carro? 92% da população mundial olha para mim e para você que tem carro e pensa, uau, deve ser muito legal ter carro. Quantos aqui tem água limpa e potável? 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água limpa e potável. Eles olham eu e você abrindo a geladeira, pegando um copo de água fresca e tomando e pensam, cara, isso deve ser legal. Deve ser interessante você abrir a geladeira e pegar um copo d'água. Deve ser demais. Quanto você tem no bolso aí? R$5? R$10? 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com menos de $1 por dia. Cerca de R$2. E agora você tem duas opções diante de você. Primeiro, você pode achar que os seus bens são seus, afinal de contas você trabalhou duro, você trabalhou, você se esforçou, você conquistou e os bens são seus. E assim você se tornar cada vez mais dependente da riqueza, refém do dinheiro e preso a um Deus que sempre quer mais e nunca se farta. Ou você pode reconhecer que o seu alimento, suas roupas, sua casa, seu carro, seu dinheiro são dons, presentes de Deus na sua vida, bênção de Deus na sua vida para que você possa abençoar pessoas ao seu redor. Ricos que vivem um cristianismo radical têm o potencial de mudar o cenário de Campinas, o cenário de São Paulo, o cenário do Brasil. Olhe ao seu redor, olhe para a comunidade em que você vive, para a cidade em que você vive e se pergunte quais são as oportunidades em que eu posso estar me tornando um rico, generoso. Fazer a diferença. E por favor, não saia daqui e faça isso semana que vem achando que você vai estar com a consciência limpa. Não, adote um estilo de vida de generosidade. Para a gente pensar um pouquinho, você tem vivido pela graça de Deus uma vida piedosa, ou seja, uma vida que rende honra e glória a Deus nas diferentes esferas da sua vida? Como homens irrepreensíveis, mulheres modestas e jovens modelos? Quando você olha para os seus bens, você os reconhece como fruto do seu esforço
eu e mais ninguém conquistei isso, ou como fruto da graça de Deus? Quais são as oportunidades que Deus tem colocado ao seu redor para você exercitar a generosidade? Não sei. Se é você quem sabe, pergunte para Deus. Olhe ao seu redor. E o exemplo maior de generosidade encontrado em Cristo faz sentido na sua vida? Você já se rendeu a este amor? Vamos orar enquanto o pessoal da banda sobe. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem suprido nossa alimentação, nossa moradia, nossas vestes. Muito obrigado, Deus, porque nós reconhecemos isso como dom do Senhor. Peço, Deus, que o Senhor nos ensine a não sermos egoístas e entendermos que essas bênçãos são feitas para abençoar as pessoas ao nosso redor. Nos dê esse coração, Deus. Nos dê essa disposição. E por fim, Deus, eu quero te agradecer imensamente, porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Obrigado porque em Jesus a gente encontra o maior exemplo de generosidade da história. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez pobre para nos tornar ricos. O Senhor se fez maldição para nos tornar abençoados. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, nós vamos orar nesse instante, encerrando o nosso culto. Eu quero convidar a todos a fecharem seus olhos, e você também que está na internet, aí na sua casa, acompanhe-nos juntos nesse momento de oração. Vamos orar. Ó Deus, nós te somos gratos porque todas as coisas vêm do Senhor. O Senhor que tem graça em conceder bens a cada um de nós, capacidades, recursos a cada um de nós. Nesta noite nós nos dobramos diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, porque o Senhor fez a terra e tudo que nela há lhe pertence. E nós nos colocamos, ó Deus, como mordomos do Senhor, como administradores daquilo que o Senhor tem colocado a cada um de nós. Dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração sensível àquilo que nós podemos fazer com as capacidades, com os recursos, com as oportunidades, com os privilégios que nós temos recebido do Senhor. Para que por meio de tudo isso nós possamos testemunhar a outras pessoas, levar o amor do Senhor, levar o cuidado do Senhor, levar o refrigério do Senhor a muitas pessoas, para que elas glorifiquem ao Senhor, o Pai Celestial. Abençoe a cada pessoa que está aqui nesta noite, aquelas que também nos acompanham nesse culto, com a bênção do Teu Espírito Santo na vida delas. Eu quero colocar aqui diante do Senhor os casais, as famílias representadas, pedindo para que o Senhor visite a cada lar, diante das necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. Nós colocamos diante do Senhor essas vidas. E como igreja nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Como igreja nós cremos que o Teu Espírito Santo nos convence, nos consola e nos corrige. Abençoa, Pai, Teu povo que agora retorna para os seus lares e que amanhã inicia uma semana de atividades. Que o Senhor dê a graça a cada um de nós de vivermos para a glória do Teu nome, de sermos verdadeiramente piedosos, reverentes ao Senhor, tementes ao Senhor, gratos ao Senhor, por todas as oportunidades que nós teremos nesta semana. Usa-nos para a glória do Teu nome.
no nome de Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder, a consolação e o ensino do Espírito Santo estejam sobre vocês nesta semana e até a volta do nosso Rei Jesus. Amém.